Legal, pessoal. Continuando a aula anterior, tá? A gente continua aí com a Viva la Vida do Coldplay, música muito legal. Você já assistiu, você já viu, a gente já fez a análise das 3 primeiras estrofes e a gente já deu uma olhada, uma analisada também na primeira parte do refrão. Agora a gente já começa essa segunda aula dando uma olhada na segunda parte do refrão. Só aparecer aqui pra gente que é Viva la Vida, aula 2, interpretação de texto mais uma vez. Então vamos lá. Dá uma olhada na segunda parte desse refrão, tá? Desse chorus, o que ele vai dizer pra gente. For some reason I can't explain, once you know there was never an honest word, and that was when I ruled the world. Bom, nessa segunda parte, pessoal, que ele fala da... Vamos só lembrar, então, o que ele disse aí na primeira parte do refrão. Ele falou dos sinos de Jerusalém tocando, o coral, né, da cavalaria, os corais da cavalaria e tal. Pediu para que você seja a espada e o escudo, ou seja, que você ataque e defenda por ele. E também falou que você seriam os meus missionários num campo estrangeiro, ou seja, seriam os exércitos mesmo, tá? Mas se a gente parar para pensar na letra da música, quando a gente vê essa daqui, for some reason I can't explain, a gente tem essa ideia assim, por alguma razão, por algum motivo. É muito legal a gente ver esse reason, porque o melhor encaixe em português mesmo é por algum motivo que eu não consigo explicar. Uma vez que você sabe que nunca houve uma palavra honesta. O que ele quer dizer com esse nunca houve uma palavra honesta? Ele construiu os castelos dele, lembra, pessoal, em cima de em cima de pilares de areia, pilares de sal. Ele construiu em cima da mentira. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha, ele construiu na base da mentira. E ele se encontra, pessoal, numa situação em que ele não domina mais esse mundo, não domina mais o próprio mundo, ele não domina mais, ele não possui esse mundo. E isso, ele diz pra gente, pessoal, que foi desonesto na época em que ele dominava o mundo. He ruled the world. Na época que ele dominava o mundo, na época em que ele era o bambambam, na época que ele tinha um certo status, tá? Beleza, esse é o refrão, depois ele volta novamente com esse refrão. E o que é muito legal nessa quarta estrofe, quando a gente começa a dar uma olhadinha nessa quarta estrofe... Você não tá gravando, né, Luciano? Tô. Tá? Você deixou gravando direto? Não, eu parei. Desculpa, eu não vi sua mão ali. Vai. E o que é bem legal, na hora que ele começa essa quarta estrofe, é que ele começa assim: It was the wicked and wild wind. Por mais que você nunca tenha estudado inglês, você vê palavrinhas com W. Olha só que bonitinho, né? It was the wicked and wild wind. Quando eu vejo esse tipo de coisa, por exemplo, numa música como essa, me vem na cabeça direto que Coldplay é uma banda pop. É uma banda que ganha milhões de dólares. Eles talvez tenham tido um trabalho com essa música, mas eles estão pensando bastante também na parte comercial dela. É muito sonoro. It was the wicked and wild wind that blew the doors to let me in. Quando ele diz It was the wicked and wild wind, olha o vento aqui. O que significa esse wicked? Alguém sabe o que significa? Vamos dar uma olhadinha. Como eu disse, vou chamar a atenção, pessoal, de vocês nessa aula, na aula de agora. Depois eu vou chamar a atenção e você tem que ir anotando, tá bom? Então vamos pegar esse wicked, vamos dar uma olhadinha o que ele significa. Wicked, de perigoso. Então foi o vento perigoso e selvagem. Wild, de selvagem. Então você tem um vento perigoso e selvagem. O que seria esse vento perigoso e selvagem? Um vento muito forte. Então foi esse vento muito forte que derrubou as portas para me deixar entrar. Ou seja, pessoal, derrubou as portas que me deixaram entrar. Alguma coisa aconteceu lá no passado, né, com esse vento, ele faz aí uma metáfora, esse vento que entrou e fez com que ele conseguisse derrubar as portas para entrar, que fez com que ele construísse os seus castelos e dominasse o mundo até então. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I become. Bom, primeira palavra, esse shattered, né? Esse shattered é um adjetivo. Ele significa, pessoal, despedaçadas. Seriam as janelas despedaçadas por causa do vento, é claro, né? As janelas todas elas estilhaçadas, destruiu tudo ali. Eu imagino que ele continua dentro dessa metáfora. E o barulho dos tambores. Aí ele está fazendo referência aos exércitos marchando
ao barulho dos tambores, as pessoas não podiam acreditar no que eu... E aqui, pessoal, uma coisa muito importante, isso aparece em todo tipo de texto. Esse desenho pequenininho, com aquele apóstrofozinho bonitinho. Pessoal, muito cuidado com ele, ele pode significar várias coisas. Nesse caso, pessoal, ele está fazendo referência ao past perfect. Cadê? Não foi? Vai de novo. Está fazendo referência ao past perfect. E esse desenho aqui, pessoal, ele quer dizer had, ou seja, se eu tenho uma sentença no past perfect, as pessoas não podiam acreditar no que eu havia me transformado, tá? Então, mais uma vez, a gente pega essa quarta estrofe, a gente dá uma olhadinha nela e a gente entende aí que enquanto ele dominava o mundo, ele era praticamente um tirano, ele era um monstro, tá? Eu tô analisando a letra da música com vocês. Como eu disse, várias outras interpretações você encontra na internet. Quinta estrofe, vamos dar uma olhadinha. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Ou seja, aqueles que são contra a minha pessoa, são contra mim, eles aguardam pela minha cabeça em uma bandeja de prata. Metáfora novamente, se referindo aos tempos medievais em que você pedia, eu quero a cabeça do rei numa bandeja de prata para eu colocar num... Mais ou menos isso, tá, pessoal? Ou seja, eles queriam me cortar a cabeça, eles queriam o meu mal, tá? Just a puppet, eu adoro essa palavra, eu acho uma palavra tão bonitinha esse substantivo, puppet. Vamos dar uma olhadinha o que ele significa, pessoal? Puppet é uma marionete. Já viu os Muppets? Aqueles, né, o Caco, a Pig. Adoro, tenho um filho pequeno, então eu acho muito legal. Muppets são puppets, são marionetes. Então olha só, pessoal, eu sou simplesmente uma marionete com a lonely string. String é um fio. Lonely é sozinho, solitário. Então o que é uma marionete com um lonely string? É uma marionete com um fio só. Não vai ter nada, só tem um fio ali segurando ele. Então, como é que ele vai se movimentar? Se você já viu o show de marionete, é muito legal porque eles têm vários fios e mexe a boca e mexe o braço. Não é o caso desse cara. Ele era dominado por uma única coisa. Oh, who would ever want to be king? Quem vai querer ser rei? Meu, quem que vai querer ser rei nesse meu reinado, afinal de contas? Legal demais ele fechar essa quinta estrofe desse jeito, falando que ele era simplesmente uma marionete, mas ele continuava, pessoal, com problemas. Então vamos aí passar para a sexta e última. Não, é só para a gente fechar mesmo o refrão final, tá? Ele muda um pouquinho o refrão final. Ele fala lá, Here Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs singing, Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. E de novo, pessoal, eles usam o São Pedro aqui, ó. Saint Peter é o São Pedro. Se você vai na feira comprar peixe, você até acha o peixe Saint Peter. É o peixe que foi usado ali por São Pedro na divisão dos peixes e tal. História que está na Bíblia. Então, assim, eu sei que o São Pedro foi o primeiro Papa também. Tem umas coisas assim na internet, galera, que você começa a ver umas coisas muito loucas, galera. Você começa a ver as interpretações. Eu prefiro interpretar da seguinte forma. Era um cara que tinha tudo e hoje em dia ele não tem mais nada. Eu sei que São Pedro não me chamará, ou seja, não vou ser parceiro do São Pedro, do São Pedro. Fica difícil porque nunca houve uma palavra honesta. Como eu disse para vocês, muitas interpretações por aí, pessoal. É bem interessante a gente prestar atenção, tentar ver o que a letra traz pra gente, porque afinal de contas, isso é uma interpretação de texto. A gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente lê, a gente tem que entender o que ela está querendo dizer. Aqui, várias interpretações. Se você gostou dessa aula, se você achou ela legal e quer ver um pouquinho mais, procura essas interpretações na internet, pessoal. São várias, porque por hora eu termino essa aula. I hope you liked it. Eu espero que você tenha gostado. And I see you soon. Te vejo em breve, pessoal. Agora é hora de você clicar nesse linkzinho Enem Questão 91 2010. Mas ó, faz agora. Fecha essa janela, já abre a próxima. Eu e o Luciano vamos aqui ouvir um Coldplay, Viva la Vida. Pam, 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 pam.